E o Palmeiras, mesmo após vitória contra o Corinthians, com uma notícia, vídeo de hoje do canal do Nicola, repercute esses temas e te atualizo sobre o Campeonato Paulista, Azul e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista, o que tem para ser decidido na última rodada. A gente teve já 7 dos 8 jogos, ou 7 das 8 rodadas dessa fase de grupos. São 4 times assegurados no mata-mata. Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e a minha Portuguesa. Tem também um time já rebaixado de forma antecipada, a Ponte Preta. Outros 6 times têm chances reais de classificação e brigam pelas últimas 4 vagas. São eles Corinthians, Guarani, Botafogo, São Paulo, Capivariano e Santos. O Mirassol e o São Bernardo precisariam de uma baita combinação de resultados nas últimas ou na última rodada, em que o Mirassol recebe a Portuguesa e o São Bernardo recebe o Corinthians, para que eles tivessem chance de classificação. Há também 3 times brigando contra o rebaixamento, resta apenas uma vaga do rebaixamento e os candidatos são o Velo Clube, o grande favorito, tem apenas 5 pontos, vai precisar vencer o Santos, o Primavera e o Noroeste. Detalhe importante, Primavera e Noroeste se enfrentam. Hora de falar sobre o Palmeiras. Depois de vitória contra o Corinthians na casa do adversário, você espera por notícias boas, certo? Mas preciso contar que Paulinho pode voltar aos campos apenas depois da Copa do Mundo. Terceiro reforço mais caro da história do Palmeiras, ele foi contratado junto ao Atlético Mineiro por 18 milhões de euros, além das cessões do Gabriel Menino e do Patrick, ainda não tem condição de jogo. Ele havia feito uma cirurgia pouco depois da Copa do Mundo de Clubes, na metade do ano passado. A previsão inicial é que, se tudo corresse bem, ele talvez voltasse entre novembro e dezembro. Não aconteceu. A expectativa a partir daí foi de que, na reapresentação do elenco em 2026, ele já pudesse jogar. Não aconteceu. Depois, Palmeiras começou a projetar a possibilidade de tê-lo no primeiro semestre. Agora, diante da dificuldade na recuperação dessa lesão, não se descarta que o Paulinho só tenha condição de jogo a partir de julho. Na semana passada, o atacante fez seu primeiro trabalho dentro de campo, mas sem bola, ainda na companhia de fisioterapeutas. A verdade é que, quando a Leila Pereira veio a público para dizer que o Palmeiras não contrataria em hipótese alguma jogadores machucados, ao responder sobre a chance de o Neymar ser contratado, ela acabou mordendo a língua, porque o Paulinho, que é muito bom jogador, acabou se tornando uma péssima opção. 18 milhões de euros, além da cessão em definitivo de outros 2 jogadores da base, por um atleta que até agora só conseguiu estar em campo em 16 partidas, com 3 gols e 2 assistências, com uma observação importante. Paulinho ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Você multiplica esses 2 milhões de reais por mais de um ano, tempo que ele está no Palmeiras, tendo jogado apenas 16 vezes, e você percebe que o custo-benefício do Paulinho é horroroso. Só para completar o noticiário, ao viver de Flaco Lopes está se transformando no herói dos clássicos. Nessa temporada são 5 participações em gol. Ele fez gol na vitória contra o Corinthians. Havia feito também gol contra o São Paulo. Já contra o Santos, ele deu uma assistência, além de outras 2 assistências diante do tricolor. A saideira sobre o Palmeiras. Com a vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, o Verdão se tornou o time que mais ganhou do Corinthians no estádio alvinegro. São 7 vitórias do Corinthians contra 6 vitórias do Flamengo, 5 do Red Bull Bragantino e 4 do Fluminense. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentar e opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Para começar essa live com vocês falando de uma vitória importantíssima. Ganhamos o clássico, né? Ganhamos o clássico. Aí vamos falar, mas não jogou tão bem, é verdade. Mas o que é melhor? Ganhar jogando mal ou perder jogando bem? Eu prefiro realmente ganhar jogando mal. Não é aquelas atuações de gala, aquelas atuações que o Palmeiras fez, que dominou o adversário, que teve as melhores oportunidades. Não foi nada disso. Mas clássico não se joga, clássico se ganha, e o Palmeiras botou uma bola na rede contra nenhuma deles, 3 pontos, o que precisava. Fomos a 15 pontos, uma situação tranquila no Campeonato Paulista, já classificado. Vamos decidir na última rodada a posição, ainda podemos chegar em primeiro, claro, ganhando dependendo do jogo do Novo Horizontino. Então, o que o Palmeiras precisava fazer, o que a gente precisava fazer hoje era ganhar o clássico. Depois do ano passado,
que perde o Paulista, que é eliminado na Copa do Brasil. Realmente esse time precisava dar uma resposta. Realmente esse time precisava dessa forma. E aí ganhou o clássico do São Paulo, ganhou o clássico do Corinthians, ganhou o clássico do Santos, estreou bem no Brasileiro, é segundo no Brasileiro, e tem uma goleada no Vitória, então a coisa começa a encontrar um caminho. O Abel começa a encontrar um caminho, e na verdade, se a gente for pensar, o Abel usou o time principal no jogo contra o São Paulo, só estava o Sousa ali, não estava o Tigrinho, né? A única desfalque ali, vou dizer, que era o Tigrinho. Então usou o time titular contra o São Paulo, jogo muito bom do Palmeiras, 3-1. Usou o time titular contra o Vitória, muito boa, o melhor jogo do Palmeiras até aqui, 5-1. E usou o jogo do time titular contra o Corinthians. Não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida da eficiência. Foi uma partida, a vitória com a cara do Abel Ferreira, a assinatura do Abel Ferreira. O Palmeiras fez uma partida em que foi pressionado, não conseguiu fazer uma grande partida, mas é um time competitivo. É um time que vai buscar, que não se entrega, que é difícil de jogar contra. E o time do Palmeiras, o time do Abel, Palmeiras invicto nos clássicos, avante palestra, é isso aí, Lucas. E o time do Abel é esse time que chega no momento em que parece que está sendo dominado, escapa uma bola, vai lá e faz o gol. É o time resiliente, o time que não se entrega. Então é esse Palmeiras com a cara do Abel que a gente precisava resgatar. Esse time que briga por cada bola, esse time que não desiste, esse time que tem uma identidade. O que estava faltando para o Palmeiras em muitos momentos da temporada passada, nesse ano aqui em alguns momentos também. Eu acho que quando muda muito, quando mexe muito, eu tenho uma teoria que aquele jogo do Botafogo, o Abel estava mandando um recado para a diretoria. Até falei na transmissão hoje, porque o Abel, toda coletiva, ele falava: o Palmeiras liberou 5 e só chegou 1. A gente precisa de reposição. O Palmeiras negociou jogadores e não trouxe, não teve reposição. E aí no jogo contra o Botafogo, o Fernando está aqui com a gente também, precisamos de elenco. Troca Roque por Luigi não dá, é verdade. Vitor Roque por Luigi é duro. Na hora que trocou, eu falei, meu Deus. Mas no jogo contra o Botafogo, eu tenho aqui, o Abel não precisava fazer tantas mudanças, né? Esse aqui é o Vitória, o próximo é o Botafogo. Não precisava fazer tantas mudanças assim, mas fez. Botou um time de garotos em campo e o Palmeiras perdeu por 1-0, a gente sabe disso. Só que eu acho que a mensagem do Abel era passar para a diretoria que mais do que ele está reclamando do elenco que ele tem, é mostrar o segundo time que ele tem, que era de garotos, e que não dá para fazer pressão, não dá para cobrar, e que a realidade desses meninos não é hoje. A realidade desses meninos é para daqui 2 anos, daqui 3 anos, e que o Palmeiras e que o torcedor não pode esperar. Não pode esperar. O Palmeiras precisa ter um time competitivo agora, para o Paulista, para o Brasileiro, para a Libertadores. Não dá para esperar. E parece, se for essa realmente a leitura que eu fiz correta, parece que realmente funcionou, né? Parece que realmente funcionou. Porque na primeira semana, depois do jogo contra o Botafogo, já chega John Arias. Uma ótima contratação. Uma ótima contratação de um jogador que com certeza vai dar muito resultado. Com certeza vai ajudar muito o Palmeiras e o time nessa temporada. Então já veio um reforço importante e o Palmeiras que vive essa expectativa agora da chegada, né? Que é essa semana que está começando, né? Segunda-feira. Então vive a expectativa do John Arias, mais um time que dá uma resposta, se não com um grande futebol, mas com uma vitória num clássico depois de tudo que aconteceu ano passado. A gente estava falando sobre isso, né? Mas o Abel vai encontrando um caminho. Um time competitivo, um time que ainda não está 100%, a gente percebe isso. Até o nosso amigo que mandou mensagem aqui sobre a troca do Vitor Roque por Luigi. Também fiquei, né? Trocar o Vitor Roque pelo Luigi, só o Fortes e fãs do Veloso e do Palmeiras, aqui a 1h20 de segunda-feira. É isso aí. Da Prile Plero. Acho que é isso aí. Está com a gente aí, 1h20 da manhã. O pessoal fica mesmo. O pessoal quer falar, quer ser ouvido também. Quer me ouvir, quer ser ouvido, e aqui é o seu lugar. Então, quando ele troca, eu acho que o Tigrinho, falei na transmissão, o Tigrinho ainda não está legal. O
Tigrinho ainda não é aquele jogador que terminou a temporada do ano passado, não é aquele cara matador que está à vontade, não está. O Vitor Roque parece que ele tem que estar muito bem fisicamente para ele conseguir render o que pode render. E ainda não está nesse momento. Você vê que as decisões que ele toma dentro da partida sempre é a equivocada, sempre é que não tem prosseguimento, sempre é que não funciona. Então não consegue finalizar, não consegue dar um tapa, não consegue se voltar, não consegue marcar. E o time do Abel a gente sabe, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem responsabilidade. E o Tigrinho aí ficou bem, ficou até metade do segundo tempo, foi o primeiro a sair, não gostou muito de ser substituído, mas eu entendo o Abel, embora eu acho que o Luigi com a bola não resolva, não está resolvendo, porque a oportunidade que o Luigi teve no jogo não pode perder, né? O Luigi teve a oportunidade para fazer o gol de 1-0 nos pés, porque roubou a bola ali do Mateuzinho. Mas o Luigi com a bola, realmente, ele teve a chance, teve a oportunidade, estava sozinho, partiu em direção do gol, mas e daí? Fazer o quê? O que, que eu vou fazer agora? Deve ter pensado o Luigi, né? E aí, nessa de pensar muito o que vai fazer, Mateuzinho voltou e roubou a bola dele. Então, o Luigi com a bola, é difícil, tá ele aí, o Luigi. Olha, agradecer mais uma vez o pessoal da Viu, né? Que tem toda essa estrutura que oferece para a gente e que dá uma condição realmente muito boa e que dá toda essa retaguarda também, né? Então, muito legal estar tendo todo esse recurso hoje para estar aqui junto com vocês. Então, o Luigi não é esse jogador que, para mim, que vai decidir jogos, e hoje até entrou e fez bem a função dele, que a ideia do Abel era colocar um jogador mais descansado, que o Vitor Roque ainda não está muito bem ainda para jogar, e aí, sem a bola, foi um jogador importante. Conseguiu essa roubada de bola no Mateuzinho, que poderia ter feito o primeiro gol, não fez. Mas no lance do gol, quem briga pela bola e quem faz com que, eu acho que era o Garro, perdesse o controle da bola e o Palmeiras assumisse a posse, que a bola chega até o Maurício, é o próprio Luigi. É o próprio Luigi que começa ali, que incomoda, que consegue dar um toque na bola e tira do controle do Garro, para que o Palmeiras iniciasse o contra-ataque, que sai o primeiro gol. A bola chega no Maurício, que finaliza, e sobra para o Flaco Lopes. Que momento do Flaco Lopes, hein? Que momento do Flaco Lopes, pega o rebote e faz. O Flaco já tem 4 gols na temporada. A temporada começou agora, o Palmeiras jogou 7 no Paulista e 2 no Brasileiro. São 9 jogos. Ele não jogou 9 jogos e já tem 4 gols na temporada. Realmente é outra temporada com o Flaco Lopes, começa muito bem. Copa do Mundo, né? Quer ir para a Copa, aparece bem, e o Flaco já faz aí 4 gols, ele fez 25 na temporada passada, já começa muito bem nesse ano. Eu não sei, e aí? Eu acho que, será que o Flaco vai lá e chuta a bandeira, arruma uma confusão danada, e o Flaco comemora mais um gol importante, 3 pontos, raça ele entrega. Você está falando do Luigi, né, Felipe? É isso. O Luigi entregou isso hoje, que precisava. E aí vai o Flaco, ó, dá uma voadora na bandeirinha, sai uma confusão danada, mas foi bom, sabe por quê? O jogo ficou parado ali mais uns 4 minutinhos, e aí a gente conseguiu ganhar um tempinho para confirmar essa vitória, que é muito importante, de um time que começa a criar uma cara, né? Começa a criar uma cara com o Alan, parece que virando titular, depois vem ali o Arias, mas que vai jogar para o outro lado. Eu acho que é no lugar do Maurício, que até tem jogado bem, né? O Maurício tem jogado bem. O Ivo hoje foi na raça, foi do jeito que tinha que ser, né, Ivo? Foi do jeito que tinha que ser. Eu falei até antes do jogo, falei lá nos donos da bola também, que há muitos anos o Palmeiras não chegava num jogo. Não vou dizer que o Corinthians era muito favorito, não. Mas é que o Corinthians chegava num momento assim de mais confiança do que o Palmeiras. Porque normalmente a gente chegava, né, sobrando. E o resultado nem sempre era assim. Mas dessa vez, em função das eliminações do ano passado, dos títulos que eles ganharam o ano passado e ainda esse ano, a gente chega numa condição de dar um passinho atrás. Vamos esperar esses caras aí, vamos marcar direitinho para a gente poder ir para cima depois. Então, eu acho que a estratégia do Abel hoje foi uma estratégia que funcionou. Eu até pensei em entrar
do Palmeiras poder entrar ali com mais um jogador de defesa, botar um Fux ali para ter uma marcação melhor. No começo o Palmeiras até teve mais dificuldade, mas depois a coisa foi encaixando. O Palmeiras foi tendo oportunidade de fazer o gol também e teve seus momentos na partida. Claro que, para mim, ainda assim, o Palmeiras no segundo tempo, começando melhor, o Luigi não, o Alan chuta logo uma bola no comecinho do segundo tempo pro gol. No primeiro tempo não teve finalização, mas no segundo teve a primeira bola do Alan, e aí parecia que o Palmeiras ia se soltar na partida, mas depois o Carlos Miguel acabou aparecendo, né? E olha como é o futebol, olha como é a vida do goleiro. Olha só como é que o negócio é louco. O Carlos Miguel, que fez o pênalti em cima do Gustavo, e fez, para mim, foi pênalti, tá? Pois a gente pode até ouvir vocês aí. A gente entende até que muita gente deve até discordar dessa minha ideia, mas para mim, quando o Carlos Miguel sai e o Gustavo antecipa e cabeceia e o Carlos Miguel dá o soco na cabeça, ali hoje isso é marcado pênalti. Na minha época não era. Na minha época não era, não, porque o goleiro está saindo para dividir, para disputar a bola, e o choque acontecia e a juizada não marcava nada, deixava passar, porque era orientação e era assim que era naquela época. Hoje mudou. Hoje tem uma outra orientação. O Palmeiras já teve um pênalti marcado ao seu favor no campeonato, não sei se foi o Paulista do ano passado, não sei que campeonato que foi, Palmeiras e São Paulo, que o Rafael acerta a cabeça do Murilo, foi pênalti. Então aconteceu o contrário hoje. Então, para mim, é pênalti. É pênalti pela recomendação de hoje. Então, entendo que é pênalti. E aí o Andrés vai lá, o Andrés vai dar aquela, né? Tira um pouquinho da grama ali do local e o Memphis escorrega e chuta a bola para fora. E o Carlos Miguel, que poderia, olha a vida do goleiro, né? Poderia ser o vilão da partida. Se o Memphis faz o gol, pênalti do Carlos Miguel, gol 1-0, poderia resolver o jogo, que não aconteceu. E aí, no segundo tempo, ele faz 3 defesas importantes, né? Até anotei aqui. O Memphis chuta no segundo tempo, depois desse lance aí do Alan, que tem a primeira oportunidade. Depois o Bidu chuta e ele pega de novo. E aí a melhor oportunidade do Corinthians é com o zagueiro, né? O Gabriel Paulista, que cabeceia. E aí o Carlos Miguel faz uma defesaça salvando o Palmeiras. Então, para mim, também acabou sendo eleito o melhor em campo, apesar do gol do Flaco, apesar do Maurício ter jogado bem. Acho que alguns jogadores se preocuparam mais em se defender. Para mim, falei na transmissão, caso ali do Piquerez e também do Alan, né? Se preocuparam muito mais em defender do que em jogar. Eu acho que poderia soltar um pouco mais esses jogadores, principalmente no andamento da partida, né? Você entra com planejamento tático, mas durante o jogo ele pode sofrer modificações, e uma delas seria dar mais liberdade para o Piquerez, dar mais liberdade para o Alan jogar, criar as oportunidades, ser mais efetivo no ataque. Não aconteceu. Não vamos criticar, até porque a coisa funcionou. Né? Funcionou. Abel acabou sendo expulso, eu acho que até em função, não sei se de reclamação do lance do Luiz, que para mim não aconteceu nada. Né? O Mateuzinho consegue realmente se recuperar no lance, mas depois acaba saindo o gol e tá tudo bem. Acho que a estratégia do Abel funcionou. Ganhou é aquela história que o Abel sempre reclama, né? Saiu o gol, o Palmeiras conseguiu se recuperar e aí funcionou a estratégia do Abel, que realmente o Palmeiras conseguiu um resultado importante, vencendo lá, né, na Arena. E porque a situação hoje era o seguinte: se o Palmeiras perde essa partida, o Corinthians ia passar na frente do Palmeiras e o Palmeiras ia perder uma vantagem até no confronto direto mais para frente. A gente sabe que essa vantagem de jogar em casa, a gente sabe que esse retrospecto que o Palmeiras tem dos títulos que ganhou, foi sempre tendo a vantagem por ter feito a melhor campanha. Então o resultado de hoje foi muito importante, porque o Palmeiras pode recuperar ainda na última rodada essa mesma vantagem que já deu outros títulos para o Palmeiras, que é terminar em primeiro lugar, decidir as quartas de final, semifinal e também a final em casa. Então, foi muito importante o resultado, foi muito importante ver que o Palmeiras está voltando a ter essa identidade, foi muito importante esses 3 pontinhos aí, mais 3 na conta do Palmeiras e o pessoal já jogando bem, tá?